Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias. Estão compartilhando? Estão curtindo? Se inscreveram no canal? Por favor, façam isso. Vocês viram o último bate-papo que a gente fez aqui a respeito do ChatGPT? Pois é, eu acho que a gente trouxe um pouco dessa ideia do ChatGPT e trouxemos novamente para esse novo bate-papo, que vai abordar, sim, inteligência artificial. E a pergunta que fica é, depois de tudo que a gente está vendo, surgindo através de inteligência artificial, será que a IA ficou criativa? Essa pessoa que eu trouxe aqui, eu estava navegando pelo Instagram e verifiquei, comecei a receber algumas fotos muito divertidas. Esse cara, ele imagina, por exemplo, os Simpsons, como eles seriam na vida real. Ele, inclusive, envelhece pessoas para ver como é que elas estariam daqui a 30 anos, ou até, olha só, situações de pessoas que já morreram. Ele faz simulação, inclusive, de como essas pessoas estariam hoje. Então eu trouxe aqui, aliás, um cara, gente finíssima, para trocar uma ideia comigo aqui, Mr. Idraley Dion. Fala aí, Idraley, tudo certinho, cara? Ô, Eric, tudo certinho. Obrigado pelo convite, muito honrado. Eu que fico honrado pela sua participação. Aliás, você foi um cara, gente finíssima. O cara, pra você ter uma ideia, esse cara aqui tem cerca de 340 mil seguidores no Instagram, então siga ele, tá certo? Tô contando com que vocês todos sigam. Oh, obrigado. E eu achei demais a sua arte, eu achei muito legal. Primeiro, bom, você é de Botucatu. Botucatu, interior. Interior aqui de São Paulo. De São Paulo. Boa. Conta um pouco da sua história, como é que você entrou nesse mundo de ilustração digital, cara? Olha, eu sempre gostei da arte digital, né? Eu sou do tempo do velho e bom Photoshop. Boa. Né? Na época que eu comecei com a arte digital, não tinha, né, nem se falava, nem se pensava em inteligência artificial e nem nesses softwares avançados que temos hoje, né? Então era na raça mesmo, né? Era o Photoshop e a criatividade. Eu participava de sites de desafios do Photoshop. Eram Sim. 2 sites que hoje, né, não existem mais, mas me ensinou muito, porque aguçou minha criatividade, treinou minha criatividade, porque eram desafios diários. Eles lançavam um tema, né, e você tinha que trabalhar através da sua criatividade, através do Photoshop, sobre aquele tema. Por exemplo, eles davam uma caneca, a fotografia de uma caneca. Uhum. Você tem que mexer nessa caneca, transformá-la em alguma coisa criativa. E tinha um ranking, né, dos melhores entre os membros, e eles votavam para saber qual imagem ficaria em primeiro lugar. E isso era muito gostoso, sabe? Era uma competição que eu tinha diária. E foi através desses sites que eu conheci a arte digital. Aí eu não parei mais. Aí eu fui deslanchando, né? Fui trabalhando em cima de imagens. Sempre quando eu via alguma coisa bacana que dava para trabalhar em cima, eu trabalhava. E quais são suas referências, cara? Porque assim, eu vejo algumas coisas do tipo... Eu acho que a gente estava conversando isso um pouco antes da gente começar aqui o bate-papo, sobre que você utiliza principalmente Photoshop. E aí, quando eu imaginei que era o Photoshop, você falou, não, é o Photoshop, mas não é nem a versão desktop, cara. Você consegue lidar com ele muito bem na versão mobile. Né? E você faz, inclusive você falou, viajando para cá, você estava trabalhando, criando imagens ali. Uhum. Como é que foi essa... Porque no final das contas, onde eu quero chegar? Que a vazão para a criatividade, ela pode acontecer de diversas formas. Independente do fim, ou seja, da ferramenta que você está utilizando. O cara criativo, ele é criativo com, sei lá, com barro, entendeu? No final das contas, você não precisa de um baita computador para desenvolver alguma coisa. Mas o mais importante é você conseguir identificar aquilo que você gosta e dar vazão para sua criatividade. E como é que hoje você desenvolve, como é que começou isso, essa ilustração digital, no sentido de quais foram os primeiros trabalhos que você desenvolveu? Eu sempre tive curiosidade de saber como que as figuras históricas e as pinturas seriam se elas vivessem no nosso mundo moderno. Eu olhava a Mona Lisa, imaginava como seria a Mona Lisa, né, se ela tivesse ali naquele momento com o Leonardo da Vinci pintando, como seria ela além da pintura, como seria a figura dela. A Mona Lisa foi a primeira imagem que eu fiz.
eu peguei a imagem do retrato mesmo da Mona Lisa e na época eu usava muito estoque de fotografia. Então, como que é o processo? Eu vou num banco de imagens, vejo um rosto ali que eu possa transformar numa Mona Lisa humana e começo a trabalhar através do Photoshop para criar essa Mona Lisa. Então foi assustador quando eu cheguei no resultado que eu queria. E eu quis compartilhar de todo jeito para ver o que o pessoal ia achar. E foi bem aceito. Eu coloquei a imagem sem referência, né, para as pessoas tentarem saber Legal. quem era. E na hora eles falaram que era a Mona Lisa. Aí eu pensei, que tal então fazer outros? Né? Fazer o Napoleão Bonaparte, fazer o Van Gogh. E aí eu fui criando um atrás do outro até que transformou em um projeto que viralizou na internet. Aliás, vamos trazer aqui algumas imagens. Aqui, essa aqui ficou muito engraçado, cara, ficou muito legal. Esse seria o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi feito através da pintura. Né? Você pegou uma foto do Phil Collins aí à direita. É bem parecido mesmo. E o bacana é que hoje eu já jogo com a referência nas minhas redes sociais, mas antes eu queria saber se realmente estava parecido com o que eu queria. E digamos que mais que a metade acertava quem era a figura histórica que eu tinha trazido para o século XXI. Sim, cara, isso eu acho muito legal, né? Porque a gente estava conversando. Quando a gente vê uma pintura, é difícil de imaginar que aquilo poderia... Principalmente, enfim, uma pintura é sempre uma pintura. Claro que você tem uma referência muito forte do artista. De fato, ele provavelmente estava pintando o Napoleão ali. O Napoleão devia estar na frente dele, mas é claro que tem uma carga do artista bastante grande na hora de você desenvolver o resultado final. E muitas vezes sai... pode ser que Napoleão fosse mais feio do que isso. Bem certeza. Possivelmente. Eles embelezavam. Exato. Né? E aí você, de um outro lado, vê uma imagem, uma foto do Napoleão e fala, cara, isso parece real. Parece que ele realmente... Não que ele não tenha existido, mas espero que vocês estão me entendendo aí. Parece uma pessoa mesmo, cara. Então isso, o fato de você trazer as coisas, ficou muito legal. Vamos ver outros aqui. Van Gogh. Pô, ficou bonitão o Van Gogh, hein, cara? O Van Gogh com a orelha, né? Com a orelha, é verdade. E de onde você tirou essas referências, cara? E aí vai muito do seu olho, quando você também, aqui nesse caso, deve ter utilizado algum banco de imagens para conseguir se aproximar. O que mais você cria dentro desse banco de imagens para conseguir se aproximar do Van Gogh? Que tipo de mudanças você faz? Eu desenhava muito quando eu era adolescente. Né? Então, na minha cidade, quando ia artistas fazer teatro, a prefeitura me avisava para eu fazer o retrato deles e poder entregar de presente para eles o retrato. Então eu tirava fotografia junto com artistas Vera Fischer, Suzy Rigo, vários artistas de Djavan, entendeu? Então, Glória Menezes, então vários artistas desses têm um desenho meu, né, em suas casas. Então, eu sempre tive a facilidade de pegar as características das pessoas. Né? Por exemplo, não é fácil pegar uma foto do Van Gogh e passar para o papel. Né? Não é fácil. Então, é um dom, né, que eu nasci com ele, né? O dom artístico do desenho. Então, eu acredito que conseguir passar as características de uma pintura para um estoque, para uma imagem que não tem nada a ver com a pintura, vai muito da sensibilidade de conseguir pegar as características. Sem dúvida. Eu acredito que é muito do dom artístico meu, de conseguir trazer uma certa realidade para a fotografia. A imagem real não tem nada a ver com o Van Gogh. Então, muitas pessoas acham que eu pego essa foto do Van Gogh, existe, e eu somente coloco do lado, entendeu? As pessoas pensam que existe essa pessoa, que eu só procuro uma pessoa semelhante para colocar do lado da imagem. Sim. Mas não, é tudo uma arte mesmo.
Então, por exemplo, que tipo de alteração você fez nessa imagem? Você colocou, ó, sei lá, as rugas de expressão aqui para conseguir se aproximar mais do Van Gogh. O olhar, principalmente, sabe? Tá. Um olhar triste. Essa foto é única. Essa foto é única. É foto única, isso. Você pode perceber que na do Van Gogh, o nariz comprido, né, e os olhos juntos são as características dele. É como se você fosse fazer uma caricatura. Quando um artista faz uma caricatura sua, né, que a caricatura é um retrato engraçado. Eles pegam o quê? As partes principais do seu rosto, aquelas que chamam mais atenção. Então, na arte digital que eu estou trabalhando, eu tento pegar a expressão real da pintura ou da estátua, que eu trago muitas estátuas para a realidade também, para a pessoa poder reconhecer ali a imagem que eu trabalhei. Boa, boa. Agora que eu tô me ligando, você falou de caricatura, agora eu tô entendendo porque nas caricaturas que fazem a meu respeito só aparece nariz. Obrigado. Agora eu já entendi. Mozart. Cara, ficou muito demais. Porque aqui você pegou o Mozart provavelmente no exército, é isso? Do lado direito aí, né? Assim, ó, a ideia minha não é mostrar como eles eram antes, né? Então, eu sempre dou um toque moderno na imagem, como se eles vivessem entre nós, como se você está comendo num restaurante, você olha do lado, você vê o Mozart, né? Então, é como se eles vivessem hoje entre a gente, né? Essa é a ideia. Então, eu não poderia colocar um cabelo, né, antigo, porque ficaria como se fosse uma cópia, né? Verdade, eu nunca tinha pegado por esse lado. Isso é muito interessante que você falou. Acho que do próprio Napoleão foi isso, né? Como se você fosse um cara casual. Casual. Né? Eles eram gente como a gente. Exato, né? Isso ficou legal, isso é verdade. Isso é um ponto importante. Agora, o que você sente? Porque você começou, a gente estava conversando sobre como você viralizou no início, né? Você faz parte do Bored Panda, né? Que é um site bastante conhecido, que inclusive a gente utiliza como fonte para muitas coisas que viralizam, aparecem lá primeiro, depois eles começam a viralizar na internet. É um site viral. E como é que eles te conheceram? O Bored Panda, qualquer pessoa ela pode abrir uma conta e escrever, né? Só que daí, para você ganhar um destaque, para você ser lançado por uma página inicial, é complicado. E eu com as minhas ideias, né? Eu acho que isso vai muito de gostar, de amar a arte, sabe? Amar histórias de superação, porque o Bored Panda é bem isso, né? É um site, Bored Panda, quer dizer panda entediado. Sim. É um site para você entrar e esquecer seus problemas, né? Então, quanto mais histórias legais você conta, mais seguidores, mais leitores você atrai para o site, né? Você tem que deixar os leitores felizes. E eu comecei a me destacar com isso, né? E eles falaram, epa, esse membro aqui tá se destacando. Você se destacou pelos seus artigos ou pelas imagens que você tinha? Eu ainda não fazia imagem. Tá. Eu só contava história das outras pessoas, outros artistas e... Você fez o papel de jornalista, mais ou menos, exatamente. Né? Legal. Isso aí, eu criava artigos, reportagens. Boa. Né? E na falta de histórias, né? Porque não é sempre que você... Né? Porque eu tenho uma meta, né? de artigos por dia, então não é sempre que você consegue várias histórias. Sim. Né? Às vezes por causa do tempo, às vezes por causa de uma resposta de algum artista, porque hoje em dia nada você pode publicar sem autorização. Exato. Pode dar um problema, ainda mais para um site grande. Então aí que eu entrei, né, com a minha arte. Eu já tinha pronta essas imagens das pessoas históricas, né, do século XXI. Eu pensei, que tal, né, fazer um artigo com umas 30 imagens. E foi aí que viralizou o primeiro projeto meu. Boa, boa. E daí eu não parei mais. Aí eu também fiz um projeto de tirar plásticas de celebridades. Eu pegava as celebridades que mais judiaram dos rostos, né? Porque tem algumas celebridades... que acham que fizeram coisa linda, né? Que são irreconhecíveis. Sim. Né? E como que elas estariam se elas não tivessem? Então eu colocava a imagem, a minha arte, a imagem dela antes da plástica e a imagem com a plástica. Isso também tomou um rumo incrível. Que a Madonna chegou em você.
Exatamente. Como é que foi essa história a da Madonna Madonna? foi muito legal. Tipo, a rainha do pop, né? Sem dúvida. Né? Chegar até a mim foi incrível. A primeira vez que ela chegou, ela não gostou da arte, né? Porque eu tirei os filtros dela. Né? Então, como eu costumo dizer, tanto eu como ela somos fakes. Porque nada garante que o que eu fiz é exatamente aquilo. Sem né? dúvida. Porque é uma arte. E ela, se você entrar na rede social dela, você não vai ver uma mulher de 64 anos ali. Você vê que ela chega a ser até mais jovem que a filha. Sim. Né? Então, e você vê que ali não é plástica, não é intervenções cirúrgicas, é filtro mesmo, né? É descarado, é uma coisa que, poxa, como que pode, né? E eu peguei 10 imagens dela e coloquei lado a lado a minha arte e a foto original. Isso também foi muito bacana, que tomou um rumo incrível, as pessoas começaram a compartilhar, muita gente não gostou, né? Imagino. Muita gente falou, deixa a mulher quieta, né? Tem pessoas que, né, falaram até que era bullying, né, que eu estava fazendo. E eu, como estou trabalhando com a minha arte, todos os dias eu olho as solicitações de mensagens, porque hoje em dia o Instagram ele está dificultando muito, ele está silenciando as mensagens. O alcance orgânico está cada vez pior. É, assim. Porque o Instagram ele quer aquela coisa família, aquela coisa amigo, então parece que ele não quer aquela coisa para trabalho, entendeu? Exato, então praticamente acho que o Instagram, a ideia original você pagar, né? seria pagar isso aí. Para impulsionar. Exatamente. Sim. Então eu entro todos os dias nas solicitações, nas mensagens ocultas. Tem isso, tem solicitação, ainda tem mensagens ocultas ainda. Poxa, tem tudo isso para você chegar na mensagem. Eu tenho dificuldade para encontrar também. E quando eu olhei, tinha uma solicitação da Madonna. Como assim? Aí eu falei, será que é algum fake, né? Algum fã-clube, alguma coisa já brigando comigo? Porque eu lembro que quando eu fiz o da Anitta, o perfil original dela, oficial, pediu para eu tirar a imagem, dizendo que ia ter problema. Eu tirei porque eu fiquei com medo de ser denunciado, mas não por estar infringindo alguma lei, porque a imagem do artista é uma imagem pública, de domínio público. Então, se você não usar a imagem para venda, para comércio, você pode usá-la. Eu tirei com receio de alguma denúncia, acabei tirando. Aí eu entrei, eu vi a verificação, eu falei, é a Madonna. Só que ela não falou uma palavra, ela pôs uns emojis assim, de uma carinha que não gostou e o dedo do meio. Tá. Mas pra mim isso aí foi ótimo, né, cara? E eu já peguei... Fale bem, fale mal, mas falem de mim. Então, eu já peguei, já falei, sou seu fã há muito tempo, né? Um inglês bem ruim. Sim. Mas ela nem chegou a visualizar. Então eu falei, puxa vida, né? Perdi a chance, mas pelo menos ela notou, né? Boa. Mas eu deixei a imagem, né? Ficou bacana. A mídia cobriu. Que legal. Dizendo assim, o homem que a Madonna odeia. Sabe umas coisas? Eles gostam, né? Sim, a mídia é sempre mídia, né? É sempre mídia. Aí foi uma surpresa no dia 16 de agosto. Foi o aniversário dela. Eu quis esse projeto de sem plásticas, como ela seria se ela não tivesse feito plástica alguma. No primeiro projeto foi sem filtro, né? E esse foi sem plástica. E também foi legal, viralizou e ela chegou até mim, ela fez compartilhou a imagem dizendo que ela escreveu great, né? Ótimo. E perguntou se eu conseguiria fazer uma imagem, né, da mãe dela, que ela perdeu a mãe quando ela tinha 5 anos. Olha só. E hoje em dia, como o meu trabalho é progressão de idade, eu falei, claro que sim. Ela falou, se sim, me manda seu e-mail para eu mandar a imagem. Aí eu não falei mais com ela, aí foi só a equipe, né, o pessoal, através de um outro e-mail do assessoria dela. Sim, provavelmente. Com ela não conversei mais. E mandei a imagem também através de e-mail. E foi fantástico, foi aquela coisa de zerar a vida. Exato, indo nessa linha que você falou, a gente teve aqui algumas imagens, quer ver? Aí, você tem Cauã Raymond, você tem o Danilo Gentili e tem o Celso Portiolli. Sim. E eles publicaram, bom, o Celso Portiolli, você me falou, pelo que eu entendi, isso foi uma foto que ele tirou na época,
né? Que ele provavelmente estava passando por algum trabalho, alguma situação médica lá, que ele teve algum problema. O Danilo, você criou, e o Cauã também você criou. Sim. E eles publicaram. O que acontece foi o seguinte, o do Celso, ele é muito brincalhão. Se você olhar na rede social dele, no Instagram, você vê muitas montagens. Sim. Muitas. Ele de mulher, ele de cabeludo, barbudo. E apareceu essa imagem. E eu tinha quase certeza, mesmo sabendo que ele estava tomando medicamentos, eu tinha quase certeza que isso era um filtro de engordar, de deixar o rosto inchado. E eu quis provar para os meus seguidores, para eles não se preocuparem que o Celso não estava doente, aquilo lá não era um inchaço, e sim um filtro. Aí eu peguei, acho que umas 6, 7 celebridades masculinas e quis pôr esse efeito para dizer que era mentira o que o Celso tinha postado. E foi muito engraçado, sabe? Os caras saíram postando, cara. Legal. Foi bem bacana. O pessoal gostou. E aí a gente tem mais aqui. Aqui é o Burns. É o Burns. Dos Simpsons. É o maquiavélico. Ficou muito parecido esse cara. Esse ficou, parabéns, realmente. Ficou muito legal. Eu acho que faltou uma pitada, assim, mais demoníaca, sabe? Tipo, porque ele é aquele cara que onde ele passa, se ele passar num campo de flores, as flores vão tudo murchando e morrendo. Então ele é uma pessoa terrível. E parece que eu fiz ele com uma carinha de bom senhor. Acho que sim. Faltou um pouco, mas as características feias dele, muita gente fala que é o político lá, o Serra. Não tá longe, viu, cara? Definitivamente não tá longe. O que eu gosto é a forma com que você trabalhou as rugas. Facilmente você percebe que não é uma pessoa... Cara, sei lá se existe uma pessoa desse tipo, mas assustador, né? Você conecta... É o que a gente tá falando lá atrás. Você conecta a foto ao personagem. Isso que é o ponto bacana. Você traz características que são muito marcantes. Né? E esse é um trabalho o mais difícil de fazer, sabe? Porque você trazer figuras históricas, estátuas e pinturas é diferente porque são seres humanos. Sim. Né? Já que são desenhos animados. Então, é complicado você transformar um desenho animado em gente. Sim, então, imagino. Então, quando você chega num resultado desse e as pessoas conseguem identificar o desenho animado, é muito... Eu acho que vem sua percepção de artista, sua percepção muito bom, de conectar as coisas, uma coisa com a outra. Por exemplo, esse é o Mo, certo? O Mo ficou ótimo também. O Mo foi a imagem que mais viralizou. O Mo ficou muito bom. O Mo, eu lembro dessa imagem. Essa imagem ter viralizado. Eu devo ter visto ela algumas vezes, mas ficou... Cara, foi o pontapé. E você percebe coisas realmente, algumas conexões muito boas com a própria... O nariz dele, percebe. Sim. O nariz dele, aquele nariz meio chutado pra dentro, né? Bem bacana. Né? Muito bom, muito bom. Aí você tem o Abu. Cara, o Abu ficou sensacional. O Abu, poucos sabem, quando você olha o personagem no desenho, porque eu tento ser cada vez mais fiel ao que eu faço. E foi muito criticada essa imagem. Por quê? Você olha o Abu, você acha que ele tem uns 40, 50 anos pelo cabelo e tal. Mas a realidade, o Abu tem 29 anos. Então, eu quis passar um cara de 29 anos ali, entendeu? Então, você olha no desenho, ele tem mais de 40. Ficou muito legal, você tem o bigodinho aqui, ó. Foi. Muito bom, muito bom. O Homer, né? O Homer também ficou perfeito, cara. Parabéns, que trabalho legal. O Homer ficou ótimo. O Homer ficou ótimo. E aí tem um trabalho que eu queria chegar, que é justamente o trabalho desse menino, que eu não me lembro o nome, mas eu encontrei no seu Instagram, que aqui você fez uma evolução, né, desse menino. Você dá um outro nome para isso, É progressão. Uma progressão, desculpa. Isso. Você pegou ele quando tinha 1 ano, né? Pelo menos porque eu lembrei da história lá, ele tinha 1 ano ali. E depois você queria presentear a mãe, ou houve uma solicitação, talvez, da própria mãe, de como essa criança estaria hoje com 5 anos, se eu não estiver enganado. Então, isso me mostrou, cara, isso daí, o que você se sente? O que você sente? Ou o que você percebe das pessoas quando elas veem os filhos que já se passaram, que foram para um outro plano, que já morreram, uma idade mais velha, provavelmente na atualidade? Esse é um dos trabalhos mais
mais gostosas de fazer, sabe? Porque envolve muito sentimento. E tem que ter muito cuidado para poder fazer uma imagem dessa, porque a pessoa vai carregar para sempre, né? Aqui o caso ele é bem triste. A criança, depois de um mês, 2 meses da festinha de 1 ano, a criança pegou uma pneumonia e morreu. Isso, era isso mesmo. Aí a imagem que a mãe tem é dela, né? A mãe não teve a oportunidade de acompanhar o crescimento, de ver o filho crescer, entendeu? Então cada pedido desse é uma história. Eu fico sabendo de tudo que aconteceu. Então é emocionante demais, né? Então aqui, como a criança tem pouca idade, eu preciso da imagem dos pais para poder fazer uma progressão, né? Para pegar uma característica aqui, outra ali, para poder... Que trabalho, hein, cara? Mas é tão gratificante, sabe? Você poder entregar uma arte dessa, saber que uma foto que você fez pode ficar imortalizada numa parede, né? No coração, na mente. Tem mães que pediu já para eu fazer o ano passado, quando a criança estava com 4, e esse ano já com 5. Então, tem mães que querem acompanhar a cada ano, entendeu? Então, elas acreditam muito na minha arte, sabe? Então, elas sabem que o que eu vou entregar é real. Eu não posso dizer para você, 100%, que essa criança vai estar assim, daqui a 5 anos, né? Eu não posso. Mas é tanto amor ali dedicado à arte, e eu usando o meu dom artístico de desenho, de poder captar a característica da pessoa, sem dúvida, que os pais conseguem reconhecer a criança na hora que vê. Então é um dos trabalhos mais emocionantes que eu faço, e parece que tudo isso que está acontecendo, né, as artes viralizarem, parece que eu sinto que é para chegar nisso, para poder dar uma esperança a mais para os pais, sabe? Tirar aquele momento triste que ficou e ter uma nova, né, uma nova visão, né, da criança que perdeu. E ainda até nesse caminho, você faz até, inclusive, um envelhecimento, enfim, uma evolução aí dos... uma progressão. Dos desaparecidos. Pessoas desaparecidas. Né? E no caso desse menino, ele desapareceu. O Pedro, ele desapareceu em 95. Então você fez uma progressão de como, teoricamente, ele estaria, talvez, um próximo de hoje. Quase 30 anos que ele... Então, esse eu acho que é o trabalho... mais social que eu faço. É um trabalho que leva esperança para os pais, porque assim, ele estaria hoje com quase 40 anos. Sim. Então eu nunca posso falar Pedro estaria com 40 anos hoje. Não, Pedro está com 40 anos hoje, porque há ainda esperança de encontrar essas pessoas. Então, os pais, os parentes, né, dessas pessoas desaparecidas, eles vêm até mim para ter essa esperança de poder encontrar os filhos, né, poder encontrar o irmão ou o pai que desapareceu. A própria polícia civil que trabalha com as progressões querem saber a técnica que eu uso para poder chegar num realismo desse. Então eu uso a técnica do bom senso. Bem sim. É gratificante demais, sabe? Você poder entregar uma arte dessa e compartilhar na sua rede social, porque eu compartilho para poder ajudar. Muitas pessoas perguntam: e aí, já encontrou alguém? Né? É muito recente, né? Minha arte está sendo reconhecida há 1 ano, né? Claro. Então eu acredito que pode sim dar frutos. Eu não tenho dúvida nenhuma.
E aqui você tem, inclusive, aqui a Pocahontas, aqui a gente mudando um pouco para falar de situações onde você transformou um desenho em realidade. Você tem a Pocahontas e do lado o menino do Viva, que eu não me lembro o nome dele. Também não lembro. Né? Mas você fez ficou sensacional também. Uhum. Pocahontas, realmente, eu diria que é ela. Ficou muito bonita. Inclusive, também que ela já era muito bonita no desenho. E o menino aqui do Viva ficou sensacional. Ficou incrível. O que mais que a gente tem aqui? A Olivia Palito. Essa foi a imagem que eu encontrei, que eu falei, cara, preciso falar com esse cara. O que é isso aqui? Que legal. Foi essa imagem. Uhum. Essa eu vi da Olivia Palito provavelmente no meu Instagram, e eu falei, com essa, eu preciso falar com esse cara. E foi onde a gente começou a se conversar. A Olivia foi uma das primeiras que eu fiz. Legal. Eu comecei com o projeto das pessoas históricas, aí depois eu parti para os desenhos animados. Eu fiz o Mo primeiro, e depois eu fiz a Olivia, né? Porque eu sempre quis. Eu falei, se eu consigo fazer o Mo, eu acho que eu vou partir para a Olivia. E foi impressionante o resultado, muito sabe? Ficou muito legal. Eu fiquei pensando, como que o Brutus e o Popeye podem brigar tanto por ela, né? Faz sentido. Faz sentido, mas ficou muito bom. E aí eu queria te perguntar uma coisa, né? Acho que vem justamente para a gente conseguir fechar aqui. A gente vem se falando muito de inteligência artificial hoje. Hoje você tem diversas plataformas. Você tem o Midjourney, você tem o DALL-E, você tem o Leonardo, diversas plataformas que ajudam na criação de imagens em altíssima qualidade, realistas. Então a gente está entrando num momento de mundo onde você consegue desenvolver, inclusive, essas imagens com texto. Né? O que você acha? A criatividade... Será que a gente vai matar a criatividade? Será que a máquina vai conseguir ou já está substituindo a criatividade humana? Olha, ultimamente está sendo uma grande polêmica isso, né? Muitos artistas estão sendo contra a inteligência artificial na arte, né? Então eles estão vendo que não existe esforço nenhum da pessoa que está por trás dessas imagens. Muitas pessoas acham que é só digitar um texto que aparece a imagem. Sim, em muitos casos existe isso, mas tem muitos casos, muitas artes que precisa de um cérebro humano por trás. Então, eu acho que está um pouco longe ainda, sabe, da inteligência artificial substituir a criatividade. Sempre vai precisar de um humano por trás disso, na minha opinião. Antigamente existiam as pinturas, né? Que nem a gente vê a Mona Lisa, o Napoleão Bonaparte, e quando veio a fotografia, sim, os pintores ficaram assustados, né? Será que isso daí vai tomar o meu lugar? Será que eu não vou poder mais pegar o rei e cobrar pelo meu trabalho, já que existe a fotografia para colocar nas salas, nos quartos? Mas não, né? Ainda existe a pintura e a fotografia ainda existe, mesmo com a inteligência artificial aí. Então eu acredito que a inteligência artificial ela veio para agregar, ela veio para acrescentar, né, nas artes, né, na tecnologia. Então, a inteligência ela já existe há muito tempo, né? Máquinas, né, que trabalham sem a mão humana, mas precisa ser programada para isso. Sim. Né? Então, a criatividade ela vai ser difícil superar a mente humana. Né? A mente humana é brilhante demais. Eu concordo com você, só para a gente finalizar o bate-papo, eu concordo com você. Eu acho que realmente o toque do bom artista sempre vai ser necessário. Do bom artista. Porque se a gente for ver essa evolução que você comentou muito bem, das pinturas depois para a fotografia, provavelmente aquele artista que não sabia reproduzir muito bem uma pintura realista, provavelmente esse cara não vai existir mais. Porque a fotografia vai reproduzir isso muito bem. Uhum. Mas aquele toque criativo, que só um artista que realmente que tem aquele dom de criatividade, que realmente se coloca dentro daquele trabalho de corpo e alma, esse cara vai ter espaço. Como eu acho que vai ter espaço para todo mundo também.
Só que, como a gente estava conversando, eu acho que a barra da criatividade, ela subiu um pouco mais. Porque agora, como você mesmo falou, com um prompt de comando, com um texto, eu consigo criar imagens com uma certa qualidade, uma qualidade muito boa, aliás. Então, isso acaba subindo a barra do profissional, para ele continuar se melhorando. E, acima de tudo, como você falou muito bem, é você conseguir utilizar a inteligência artificial a seu favor. É não deixar a inteligência nos utilizar, mas é a gente começando a utilizar, conhecê-la melhor. Eu não sei mais o que é uma heresia hoje em dia. Se é você falar mal de Deus ou você nunca ter entrado no ChatGPT. Né? Eu tô nessa dúvida. Porque a grande verdade é que a gente está chegando num momento onde a gente vai precisar minimamente conhecer o que a gente tem de tecnologia disponível, porque isso pode sim tirar nosso emprego de alguma forma. Então, o mínimo que a gente pode fazer é o que você faz muito bem, é utilizar o que você já conhece de inteligência artificial, utilizar dentro da sua criatividade para desenvolver algo que vem ajudando pessoas e que vem entretendo pessoas. Então você está fazendo isso utilizando inteligência artificial, mas muito da sua mão. Com certeza. Então, cara, só quero te agradecer pela sua vinda aí lá da nossa Botucatu, maravilhosa Botucatu, que eu já sei que você já recebeu placa lá da prefeitura e tudo mais, e já é o artista da cidade. Então eu quero te agradecer por estar aqui, foi um prazer receber você. Do fundo do coração eu te agradeço porque você deu atenção pra gente quando eu entrei em contato. Então você tem mais 340 mil seguidores e a gente vê o quanto suas imagens estão circulando pela internet. Então, cara, só tenho a agradecer pelo tempo que você deu pra gente aqui hoje. Então, muito obrigado, Lelei, cara. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. Logo que você fez o convite, eu não pensei duas vezes. Vou aceitar, porque eu vejo assim que eu que tenho que agradecer, porque você está dando oportunidade de mais pessoas conhecer a minha arte, né? Então, tem muitas pessoas que hoje em dia têm o preconceito com a arte e a inteligência artificial. E eu tô querendo mostrar que isso não é tão real assim. Sim. Entendeu? Que a gente pode fazer arte de verdade com a inteligência artificial. Então, essa oportunidade que você me deu, né, desse bate-papo muito legal, muito gostoso, é uma honra. Obrigado. E vou levar para sempre, pode ter certeza. Cara, muito obrigado. Obrigado realmente por estar aqui com a gente. E é isso. Gente, eu acho que é isso. Vamos compartilhar. Eu acho que, acima de tudo, apesar de ter sido um bate-papo com bastante entretenimento e coisas divertidas, a mensagem aqui é importante. Ela precisa ser compartilhada. A gente precisa começar a nos integrarmos e entendermos um pouco melhor do que a gente tem de ferramentas baseadas em inteligência artificial. Como eu falei, a inteligência artificial não pode usar a gente. Nós temos que usá-la. Então, a minha sugestão é: utilizem o ChatGPT, conheçam, sejam curiosos, que eu acho que é isso que vai levar a nossa barra. Sermos curiosos, porque aí a gente vai se informar mais a respeito de tudo. Tá bom? Obrigado e até o próximo bate-papo. Valeu!